Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou dizer para os irmãos em que página está a leitura que nós fizemos no sábado passado, que embasaria o trabalho desta chave que colocamos aqui. Mas hoje nós não faremos a leitura, porque se eu fizer a leitura não dá tempo de trabalhar. E a parte do livro nós fomos lendo e contextualizando no sábado passado. Está na questão 367 até a 370 do Livro dos Espíritos. Nessa edição da LAC, está na página, para quem tem o livro da LAC, está na página 158 e tem como título Influência do organismo, ou seja, influência da parte bioquímica na caminhada de um espírito encarnado. Nós estamos trabalhando espírito encarnado. E todo esse conjunto aqui é especialmente dedicado ao espírito encarnado. É nós aqui na caminhada pela Terra. Tanto que nós demos como título Preservação do Capital de Vida, Cumprimento do Projeto Encarnatório e a Mundanidade, ou seja, Mundo Terra. Nós, encarnados, nesse conjunto complexo de um número enorme de elementos e de eventos acontecendo, e nós nos administrando frente a esses eventos todos, agregados a um conjunto bioquímico. Hoje já nem daria para a gente dizer agregado a um corpo material mais. Porque depois de cento e tantos anos, de todo o conteúdo que o irmão Einstein e todos os seus agregados trabalhadores que nos trouxeram que energia é igual a matéria, então, por mais quintessenciada que seja uma energia, há materialidade nela. E por mais densa que seja uma matéria, ela é energia. Não dá mais para separar as duas. Se não é possível separar as duas, se nós temos que mudar nossos padrões de concepção, que até então eram disjuntivos, separava a matéria e a energia, para um sistema de ideias conjuntivo, que já é o que os cientistas estão aí trabalhando e já é o que os espíritos orientadores, os dessa casa, muito especialmente com quem a gente convive mais de perto, estão trabalhando. É que nós devemos nos encaminhar para padrões de pensamentos sempre conjuntivos. Porque por mais que nós enxerguemos disjuntiva qualquer situação, ela é conjuntiva. Até a época em que a linha de pensamento era a que deu condições de existir a física clássica, ainda não se tinha alcançado isso, e aí foi estabelecido linhas de pensamentos em cima quase de contraditórios. Era o bem e o mal, o feio e o bonito, espírito de luz e espírito de treva. E a gente foi dando nomes horríveis, né? Espírito das trevas, espírito da treva a gente achou que não estava bom, espírito obsessor, aí a gente também achou que não estava bom, espírito do mal. E era como se nós, no convívio com esses espíritos, estivéssemos vivendo uma disjunção, mas na verdade nós só estamos vivendo com eles porque formamos um conjunto com eles. É aí que a gente vê que é o conjuntivo. Porque quando nenhum padrão de frequência nosso, se porventura fosse possível no cosmos,
nós existirmos, algum de nós aí, existirmos, não fazendo interação nenhuma com aquele espírito, nós não estaríamos no mesmo conjunto que ele está. Nós estaríamos num outro planeta ou ele estaria num outro planeta. No momento em que nós somos capazes de não só interagir, como em alguns vieses de nossas vibrações, produzirmos frequências que nos permitem nos somar a eles, é porque formamos um conjunto. É a lógica, né? Esse conjunto, nós temos que também avaliar que são conjuntos por vieses. Gente, desculpa, eu estou falando meio esquisito, porque eu estou fazendo um procedimento na boca e a língua fica batendo no procedimento. Vai passar. Nós temos que também sair do conceito de que, quando falamos em interação com o espírito, que nós fazemos ressonância 100% com ele. Com alguns espíritos, nós produzimos vibrações em que nós nos somamos a ele por sintonia ou mesmo por ressonância. Por exemplo, no segmento do trabalho profissional ali. Nós e aquele espírito desenvolvemos ao longo da nossa caminhada um conjunto, que nós vamos chegar, que é a última parte lá, de monômeros mediúnicos, que são as células mediúnicas que nos permitem interagir com aquela pessoa profissionalmente no sentido técnico do trabalho. Mas nós temos que aprender a viver com ele, porque, quem sabe, nos demais monômeros da mediunidade minha e dele, nós dois não façamos uma interação, uma sintonia boa. E nós temos que aprender que não fazemos, nos respeitar, respeitando a ele o tempo todo, tendo o cuidado de sermos amorosos. Porque o que planifica, seja quem for, seja no que for, de que maneira for, é o amor. Viemos habitar um planeta que, graças a Deus, acolhe espíritos nas mais variadas faixas de frequência. Nós escolhemos habitar um país que é aberto a todos. Todo estrangeiro que vem ao Brasil elogia essa questão. Vocês acolhem bem, vocês recebem bem, vocês acolhem todo mundo. A gente viaja e encontra pessoas aí fora, lá dos países deles, não é brasileiro que está lá fora e que fala isso, porque aí é questão de amor à pátria, é saudade da pátria. Não, são eles, no país deles, dizerem para nós: já estive no seu país, é o país onde a gente é melhor recebido. O que isso dá de recado para nós? Nós escolhemos viver num país que recebe o maior número possível de frequências. De fazer combinações. De vibrações. E aí nós vamos assumindo cada vez mais o dever de fazer combinações. E aí isso vai trazendo para nós a responsabilidade, não estou falando que é uma responsabilidade pesada não, tá? É uma responsabilidade social. De nos constituirmos capazes, todos os dias, de fazer essas combinações, nos administrando felizes. Porque se o país é acolhedor, a família é acolhedora, isso significa que reencarnarão numa mesma família espíritos muito diferentes entre si, que fizeram projetos encarnatórios exatamente de evoluir em alguns quesitos, que estando no meio mais diverso, onde ele tem que aprender a viver a diversidade,
inclusive às vezes como irmãos biológicos, ele seria mais capaz de fazer, ao longo do cumprimento desse projeto encarnatório dele, uma produtividade evolutiva que ele não vinha conseguindo em outras culturas, em outros formatos de família, mas ali ele vai conseguindo. Provavelmente quem tenha mais de um irmão por aí, no grupo, na plateia, tenha tido a oportunidade de viver essa experiência. É uma experiência riquíssima, que a gente todos os dias tem que buscar a compreensão, o amor, a paciência, a bondade, a diligência, e vamos de novo, e começa de novo, porque reencarnaremos em lares, no conjunto ali, com você tem que ser extremamente cuidadoso de ter que medir palavras. Ensaiar com você mesma, não é ser falso, tá? É ensaiar com você mesma qual é a suportabilidade daquela pessoa e qual é o padrão de compreensão dela, para você não entregar pérolas aos porcos, não alimentar os lobos, como o nosso grande mestre nos orientou. Porque senão você inça a ira do leão, por ter sido verdadeiro, mas não verdadeiramente amoroso. E o cristão é alguém que todos os dias, o espiritismo é cristão, viu gente? O cristão é alguém que todos os dias busca ser verdadeiro e num esforço enorme tentar alcançar a condição de verdadeiramente amoroso. E com isso vai ter expressões que a gente deveria, expressão que eu estou falando é fundamentada na razão, no acontecente ali, que se você for verdadeiro, sem ser verdadeiro amoroso, cosmicamente falando, que é amoroso cosmicamente falando, ser amoroso com você, ser amoroso com o outro, ser amoroso com a humanidade. E vai todos os dias afirmando para nós mesmos, onde eu entrar eu quero deixar aquele mundo mais bonito. E daí a gente, quando fala em mundo, o mundo vai também caminhando para essa condição quântica desses irmãos maravilhosos que estão aí trabalhando, que não é mundo, como se o mundo fosse um pacote. Ele não é um pacote. Ele é quanticamente formado. O mundo, por exemplo, afeto dentro da minha casa, não é um pacote. Um conjunto de célulazinhas de afeto e que cada um gerencia de forma completamente diferente do outro. E nós ali. Não, eu quero deixar esse mundo afeto dentro da minha casa o mais bonito possível. Fala nos instantes, cala no outro, vai dormir e antes ora para ao longo do sono a gente construir junto aos nossos pares espirituais a melhor propositura, para que no outro dia, quem sabe, a gente amanheça mais qualificado para continuar orando, para daí mais um dia, ou mais um dia, ou mais um dia. Aí chega uma hora que a intuição te avisa assim, fale. E mesmo quando ela chega e avisa, fale, a gente de novo, o que você quer deixar de mundo nessa história? Cuidado, Maria Nájila. E daí você fala e entrega para Deus e pede a intercessão dos bons espíritos, porque nós vamos sempre nos dando ciência de que nós estamos
no cumprimento de um projeto encarnatório que a gente fez estruturado, bem estruturado, com irmãos espirituais nossos nos instruindo, nos orientando, nos alertando. Olha, você está querendo, minha filha, reencarnar lá no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Novo Cruzeiro, País Brasil, língua portuguesa. Vá vendo se é isso mesmo que você quer. As dificuldades são essa, mais aquela outra. Nós não fizemos um projetinho. Nós fizemos um projeto bem estruturado, com orientadores bons, com instrutores bons. E estamos à luz de Deus, que é imanente em toda a sua obra, ele é imanente na nossa consciência. Nós trazemos consciência, nós não trazemos inconsciência. Inconsciência foi extremamente utilizado esse termo, ainda é, porque quando algo se torna cultura e vai se alcançando o novo, até você diluir essa cultura, porque é diluição. Vai chegando o novo, e esse novo vai alcançando essa senhora, mais essa, mais todo mundo. Nesse processo de ir alcançando a todos e todos alcançando o novo momento, vai se diluindo a cultura antiga para estabelecer a nova. E esse é outro ponto que, quando eu falo em produtividade encarnatória, nós temos que saber. Não adianta eu querer que o Brasil mude da noite para o dia. Não, hoje é o que temos, e da minha parte eu estarei esforçando para a transformação ocorrer. E é da minha parte. E cada um é da sua parte que vai estar esforçando. Contando que cada dia mais gente vai se iluminando e vai esforçando pelas mudanças que percebemos que são necessárias, e vamos chegar lá. Durante o cumprimento de projeto encarnatório, frente à mundanidade, num esforço enorme de preservação dos nossos capitais de vida. Que o dia que eu fizer uma nova chave que envolver capital de vida, eu já não vou colocar no singular. Porque aqui agora, junto, a gente já viu assim, quantos capitais de vida nós temos que administrar para que que a nossa caminhada aqui, neste projeto encarnatório, seja a mais longa possível. Nós temos que ter capital de vida emocional, que a nossa irmã Ana Maria colocou na abertura, capital de vida psicológico, capital de vida bioquímico, capital de vida no sentido mesmo de propósito, assim. Eu sou uma pessoa que estabeleço que eu aposentei, não quero fazer mais nada, então e aí? O capital de vida vai ser alimentado, vai ser revitalizado? Eu não quero fazer mais nada mesmo, eu quero, por exemplo, orar e emitir vibrações boas para a humanidade. Gente, existe trabalho mais importante que esse? Existe igual. De igual importância. De igual importância é o trabalho de quem está varrendo nas ruas, para a gente ter uma rua limpa e ser saudável, conspurcar para a saúde de todos. Aquele que está dirigindo os ônibus aí para transportar as pessoas, aquele que está no laboratório desenvolvendo artigos e permitindo que nós alcancemos momentos novos, está lá nos laboratórios das universidades, do centro de pesquisa, da Fiocruz, etc. Tá. Os trabalhos são todos igualmente importantes. Nós temos que saber assim, em cada momento da minha vida, eu estou preservando o meu capital de vida para um bom cumprimento do meu projeto encarnatório frente à mundanidade que eu vivo, que é, em primeira situação, o planeta Terra, o mundo Terra, com toda a sua complexidade. Toda. E é muita complexidade.
Quando nós falamos complexidade na casa espírita, por favor, nós não estamos falando de dificuldade, não. Porque a palavra complexidade hoje, ela nem é mais vista como sinônimo de dificuldade. Ela é vista como inúmeros elementos se somando para compor um todo e uma totalidade. É a complexidade. Nessa complexidade que nós estamos aí vivendo, dentro dessa maravilha aqui, nós vamos alcançando que como espíritos nós somos eternos. Assim como tudo que é criado por Deus é vida e é eterno. Espírito é eterno. Tá, ele é eterno, então ele é um contínuo. Espírito é vida, vida é eterna, então o espírito é um contínuo e nós não temos previsão de qual é o nosso próximo momento após desencarnar. Não sabemos ainda fazer essa leitura. Nós sabemos, porém, que somos capazes de estarmos todos são capazes de estarem em condições espirituais melhores do que estamos agora. Uma vez que a evolução no cosmos é lei. Mesmo que eu fique, desculpa a expressão que eu vou falar, mas é para ficar bem claro, mesmo que eu fique lerdinha nessa encarnação, devagar no amor, devagar na prestação de serviço à minha humanidade, devagar nas afeições, devagar no trabalho, devagar na vontade de estudar, de aprender, de crescer. Mesmo que eu fique, os senhores todos estão me arrastando. Agora, a minha produtividade vai ser a mesma dos senhores que estão se esforçando, que estão vibrando, que estão revitalizando? Não, a produtividade vai ser menor. Mas vou parar? Não. Porque não há possibilidade de parar. Não é porque eu, numa hora, vou acordar e vou... Não vou parar porque é lei cósmica. O cosmos é em expansão. Ele é em evolução. A questão é, o que é que nos gera felicidade? Será que só com o ritmo de evolução que os senhores me empurram, vou ser feliz ou eu vou estar sentindo um vazio? A senhora não tem a consciência necessária para continuar sozinha, né? E não é porque falta a consciência, não. Falta um esforço para todos os dias abrir um pouco mais a consciência. Falta o esforço. A consciência nós trazemos, porque a plenitude está em nós, é Deus. Falta abrir, né? Falta é abrir. E para abrir tem que ter esforço. E dá-lhe esforço. É esforço para compreender. É esforço para levantar de manhã. É esforço para deitar na hora certa. Nós estamos aqui trabalhando espírito encarnado, tá, gente? Por isso que entra isso tudo. É esforço para comer e comer na hora certa e comer a coisa certa. Esforço para, ao invés de comprar num supermercado que é ao lado do meu trabalho, ou num outro que é ao lado do prédio que eu moro, Deus me permite ir para lugares onde todos os dias eu tenho que provar a mim mesma o esforço. Você trabalhar ao lado de um mercado e morar ao lado de mais dois, e ter que caminhar lá para o Alto do Peixoto, na Praça do Peixoto, para fazer sua compra de comida, estou falando de verdes, legumes e tal. Naturais, né? É. Vegana. Mas isso faz parte da evolução do espírito? Faz, porque se eu não tiver, vamos agora colocar na minha pessoa, se eu não estou revitalizando o sistema bioquímico, que é o servidor do espírito, revitalizando da forma mais adequada possível a mim, qual é a produtividade que esse espírito é capaz de fazer no projeto encarnatório que ele está cumprindo.
até bem pouco tempo, tratava, na física clássica, né? Tratava o corpo está aqui, o espírito está aqui, e casa espírita para trabalhar espírito. Isso até alimentou o desenvolvimento de práticas extremamente contraditórias ao espiritismo. Que como os senhores todos estariam vindo aqui, era para falar com o espírito desencarnado, começava eu, a Célia, mais essa moça, mais aquela, mais aquele senhor, todos dizendo que recebíamos espíritos para cada um dar um recado para os senhores. Mas essa não é a proposta hoje. Porque sabemos que com os espíritos, os senhores falam o tempo todo. E que eles falam com os senhores o tempo todo através do processo intuitivo. E através, graças a Deus, da mediunidade dos senhores, que todos são. Porque até bem pouco tempo, o médium era só aqueles que falavam com os espíritos e traziam recado dos espíritos. E hoje? Todos são médiuns, todos falam com os espíritos, porque a comunicação é aberta e é plena, porque o cosmos é aberto e é pleno. Para todos, porque Deus é justo. Ah, mas todos falam com os espíritos da mesma maneira? Não, pois nenhum de nós é igual. Cada um fez a sua caminhada, a sua evolução, no seu processo mediúnico, cada um tem a sua forma de comunicação. Mas nós todos temos que estar atentos, porque a nossa intuição está aí, a pleno vapor. E quando nós estamos atentos, nós vamos ouvindo. Os espíritos não virão aparecer no meio da sala da nossa casa para falar conosco, porque, aliás, não são eles que aparecem. Nós desenvolvemos a faculdade de vê-los. Na medida em que desenvolvemos a faculdade de ver níveis de realidade diferentes. Até o momento, fulano só enxerga nesse nível de realidade de uma densidade material. Mas o senhor Divaldo Franco, o senhor Chico Xavier, o senhor Maurinho Rodrigues da Cruz e tantos outros enxergam outros níveis de realidade. Aí enxergam os espíritos desencarnados com seus perispíritos. Só um minutinho, só para eu terminar. Mas quando todos forem se conscientizando de que somos médiuns e que todos nós fazemos nossas comunicações, recebemos nossas mensagens, que os espíritos atendem a todos nós, através de nós, nós estaremos mais atentos para quando estamos transitando aí na Avenida Copacabana, num dia que a gente está aturdido, precisando de uma resolução em alguma coisa, e a gente escuta um jovem passando pelo outro com seu mochilão ali, os dois conversando ali, e eu passando por eles, e na hora escuto algo que exatamente caia no que eu preciso. E às vezes eles nem... Se eu parar esse jovem naquela hora e perguntar assim, menino, já fiz isso, viu, gente? Menino, eu estava precisando tanto resolver tal coisa, eu mostro, eu carrego um papel assim, jornal. Olha aqui o que eu estou precisando resolver hoje. E você me falou isso. Que aí você tem que escrever correndo também o que você ouviu. E ele diz, de jeito nenhum, não falei. Fazer uma extensão do órgão, né? A senhora falou no ponto... Não, aí eles dizem, não, a gente não falou sobre isso. Não, a gente não falou isso. A gente não falou. Os espíritos, nossos orientadores, se utilizaram daquela plataforma mediúnica deles para mandar o recado. E se a gente estiver seguindo a orientação do nosso mestre, quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvido, que ouça, ele hoje diria, quem tiver uma caneta, que escreva. Que Cristo falava para... Quanto por cento da plateia de Cristo era alfabetizada? Todas nós já andávamos com uma bolsa pendurada debaixo do braço naquela época. Hoje eu diria, quem quiser anotar, carrega. Quem tiver uma caneta, que anote. Quem tiver uma caneta e um pedaço de papel, que anote. Porque essas
esses recados que os bons espíritos nos mandam, que é uma dádiva de Deus, a gente não consegue guardá-los se não anotar. Isso pode vir através de sonhos também. Vem através de sonhos, vem também através do nosso processo intuitivo, de você ver a frase, mas também ela temos que anotar, porque ela foi produzida, essa mensagem foi produzida na sua necessidade, você na interação, compõe uma rede de espíritos, orientadores, trabalhadores daquela área, muitos até especialistas, e nessa composição compõe-se a informação. Mas uma vez que fez a informação, que lhe trouxe o que você precisa, lhe fez o atendimento, eles todos estão ocupados. Eles não estão pendurados em nós. Nós compomos por instantes mediúnicos. Entra aqui, instantes mediúnicos. E às vezes nós perdemos essas pérolas maravilhosas. Porque inclusive nós não acreditamos o suficiente em nós. Não acreditamos o suficiente na presença do Pai em nós e na orientação dos bons espíritos. E aqueles que moram em metrópoles como o Rio, que são taxadas, uma metrópole maravilhosa e super taxada, taxada do ruim. E a gente tem que ter um cuidado enorme para reconhecer que a gente está num lugar maravilhoso, numa cidade maravilhosa para quem quer meditar, para quem quer ir caminhar na beira do mar, fazer contato com areia, com terra, com floresta, com oxigênio puro que o mar está soprando para cá nas ondas. E aproveitar, porque se nós também ficarmos indo pelo taxado, o ruim, que é colocado para o Rio de Janeiro, nós faremos uma preservação precária de nosso capital, de nossos capitais de vida. Nós temos capital de amor. Ah, mas se eu já não amo a cidade que eu vivo, imagina, beba água tratada no Rio de Janeiro, a luz distribuída pelo Rio de Janeiro, uso as ruas varridas, conservadas pelo Rio de Janeiro, mas é o tempo inteiro falando ruim do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, como fica o cumprimento de meu projeto encarnatório, já que eu estou aqui? Qual está sendo minha produtividade? Daí, na medida que a gente vai fazendo esses reconhecimentos e de espírito sendo vida eterna, vivendo um contínuo, numa complexidade que nos permite aprender tudo com todos e nos permite pôr à prova a nossa identidade com todos. Mas na hora que é pra gente provar a nós mesmos que somos capazes de conviver com uma pessoa indolente e não romper nosso status de amor, aí a gente já quer derivar para falar mal da pessoa. Meu Deus, mas fulano, mas não faz. Minha filha, você está produzindo adrenalina, não vai dar em nada. Você está mandando uma vibração péssima para ela, te azedando, te acidificando com a adrenalina. Como vai ficar? E como agora uma das queixas de todo mundo é articulação, a gente já logo pergunta para ela: suas articulações vão aguentar essa adrenalina toda que você despeja? Como é que vai ser? Porque se o espírito é vida eterna, encarnado, ele é uma composição espírito-matéria. Composição. Compondo um corpo e uma alma. Num processo conjuntivo. É um conjunto. E durante a encarnação, eu tenho que tratar dos dois.
E é com o mesmo cuidado. Ah, o corpo, não. Nem adianta eu querer tratar o espírito muito melhor do que o corpo, porque o servidor vai ficar ruim. Alguém aí já teve a experiência de tentar trabalhar com um instrumento ruim? Você vai fazer uma costura. Ah, a filha chegou. Oh, mamãe, teu aniversário amanhã, é fantasia, é não sei o quê. Não preocupa disso não, menina. Vai lá de manhã, levanta sábado, começa sábado de manhã, compra lá uns panos, a gente... Na hora que chegar do centro, faz 10 horas da noite, você está lá na sua festa, fantasia. Mas aí a máquina não atende. A tesoura não corta direito, a máquina não costura. E aí? Saia é a mesma coisa? Não é. Você quer trabalhar rápido, atender seus clientes rapidamente, mas o sistema está devagar. Agora tem nome de sistema, né? O sistema não responde. E aí, como fica a produtividade? A gente tem que, assim, ir para uns exemplos da ordem mundo, terra, para a gente ver que nós somos essa ordem também. Quando nós vamos entendendo esse conjuntivo, esse conjunto espírito-matéria, formando um corpo e uma alma aqui gerenciando tudo, nós vamos conseguindo enxergar a produção de energia que é um espírito. Ele é, por excelência, uma produção de energia. Mas é importante a gente saber que não é só o espírito que está encarnado no homem que é produção de energia. Toda a espiritualidade é produção de energia. E no cosmos não há nada que não seja uma espiritualidade. A minhoca é uma espiritualidade no padrão minhoca. O rato, uma espiritualidade no padrão rato. Eu rio porque quando a gente fala rato, as pessoas fazem umas carinhas. O pior é barata. A barata é uma espiritualidade no padrão barata. Eu já consegui descobrir, ou nós já conseguimos descobrir quais são as funções dos ratos, quais são as das baratas, qual o outro elemento que você não gosta aí, Célia? Não vai. Então tá, vamos para os outros. Não é rato, ela é barata. Mas nós já conseguimos elucidar para nós quais são as funções deles no planeta Terra, assim como nós não elucidamos muita coisa, nós não elucidamos isso aí ainda. Mas vamos elucidar, porque eles não existem de forma inútil. Deus não cria o inútil. E cada ser está vivendo sua espiritualidade. O pé de banana, o pé de acerola, a minhoca, o rato, a barata, vivendo sua espiritualidade. Nós somos considerados aqui na Terra aqueles seres cuja espiritualidade já é, graças a Deus, a luz, ou seja, nossa espiritualidade é um espírito individualizado, enquanto esses outros vivem por grupo. Que é um assunto que a gente pode trabalhar outro dia. Esse espírito, produzindo o tempo todo, usinando o tempo todo energia, e se o corpo físico já é uma espiritualidade, ainda tem a questão que o espírito está ali, ocupando os espaços todos do corpo físico, então nós temos uma unidade produtora de energia, uma mega usina, que o tempo todo produz a sua vibração específica, composta por frequências definidas, e essa produção nos permite ser um campo elétrico, é que aqui faltou a palavrinha dela, ser um campo elétrico, como todo campo elétrico gera o magnetismo. Nós somos o tempo todo momentos magnéticos. Por que é momentum? Porque o magnetismo é a cada instante ele é um.
de acordo com a frequência. Nesse momento, eu estou destinada a reclamar de não sei o quê. A vibração é diferente, a frequência é diferente, o campo elétrico é outro, o magnetismo é outro. Vai me permitir interagir e interagir, eu vou estar interagindo com absolutamente todos, mas a sintonia eu vou fazer com aqueles naquela mesma vibração, naquele mesmo padrão de frequência, e portanto é que esse ordenamento nosso, ele não é estável, ele não é estático, porque na medida que eu altero o campo, e está nas nossas mãos alterar, não é porque ela não gosta de mim, eu encontrei com ela, alterou meu campo. Não, se ela não gostar de mim, eu encontrar com ela e eu continuar meu padrão estável no bem e dizer, ela tem as razões dela para não gostar de mim, quem sabe até a minha falta de empatia é que a incomode, eu trazer alguma responsabilidade para mim e não jogar tudo sobre ela, eu não vou sair dali com o meu campo alterado. E nem vou sair bocejando, e nem vou sair arrepiando, nem vou sair nada. Isso tudo a gente escuta, viu? Os atendimentos aí. A gente não precisa inventar nada, porque tudo a gente vai vivendo, na prática. Então, quando nós vamos cuidando para fazer essa manutenção de nosso campo elétrico, porque sabemos que somos a usina que o produzimos, não é a política do Brasil, não é fulano que é meu irmão e não me ama, não é Beltrano, não. Está nas minhas mãos. Senão não existiria livre-arbítrio, né? No momento que cada um que chegasse frente a mim tivesse o poder de, às vezes até desmontar o meu campo e fazer um outro, então era melhor o Espiritismo não ter livre-arbítrio como um de seus princípios. E para nós é princípio, tá? Nesse momentos magnéticos que nós vamos o tempo todo instituindo em função de nosso campo elétrico, é que nós vamos conseguindo ressonar com todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que estejam em faixas de frequência que nosso padrão acolha. Nós fazemos ressonância com todos os espíritos cósmicos? Não, muitos deles eu não estou à altura e muitos deles eu já passei, graças a Deus. Tem espíritos no início de sua caminhada enquanto seres evoluentes. Estou fazendo ressonância com eles? Não, até mesmo porque ressonância é em padrões não só de leitura, como de troca de informações. Nós não podemos chegar para um menino que entrou na escola aos 5 anos e querer injetar neles os conteúdos de um pós-doutorando. Os espíritos têm o direito de, na sua marcha, ir alcançando. E por isso mesmo é que a gente tem essa beleza cósmica de cada um ser um campo elétrico. E estar o tempo todo produzindo seu campo elétrico. Na medida que ele vai caminhando, ele vai produzindo. Específico a ele para fazer suas sintonias, suas ressonâncias, suas leituras, suas trocas, seus acolhimentos, não acolhimentos. Acolho essa ideia, não acolho. Vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Num processo que vem de dentro para fora. E aí nós vamos aprendendo, na medida que vamos entendendo essa coisa de comunicação com Deus, com espíritos encarnados e desencarnados, comunicação com a natureza, comunicação com a vida, com os espaços e etc. Nós vamos alcançando melhor um conceito de consciência. Cuja abertura
que a consciência é plena. Nós temos consciência plena, pois Deus é imanente em nós, como é imanente na acerola, como é imanente na minhoca. Deus é imanência cósmica. Mas na medida que nós vamos abrindo essa consciência plena, que é conseguindo enxergar, ter abertura para ler seus vieses, nós vamos alcançando consentimento para fazer ou não fazer as coisas. Me consinto fazendo isso, não me consinto fazendo aquilo. Me consinto vendo isso acontecer na minha cidade e eu de braço cruzado, não me consinto, vou escrever, vou me esforçar para ver se muda isso para melhor. E nesse consentimento para o fazer, nós vamos cada vez mais lendo o que a nossa intuição, que a nossa leitura mais plena que trazemos, lendo o que ela leu para nós. Porque às vezes a intuição lê, mas a gente lê a intuição, a gente é capaz até de negar. Programei sair, vai ir tantas horas, passar por esse caminho, ir para tal lugar, e a intuição começa. Não vá por esse lugar, não vá hoje, vá amanhã. Mas ele diz, meu Deus, mas eu já marquei com ele. Eles lá já estão me esperando. Esse caminho aqui é mais curto. A intuição está te falando para não ir por aquele caminho. Não, mas esse é mais curto. O outro eu vou dar uma volta de, não sei, 30 quilômetros. Não justifica dar essa volta. E daí a gente vai. E vai com tudo. Aí, quando as coisas acontecem, a gente diz, eu tive a intuição. O nosso grande esforço há de ser para lermos a nossa intuição, respeitá-la como capacidade de leitura para tudo. Mas para isso nós temos que constituirmos amorosos. Porque se nós formos, por exemplo, preconceituosos, coisa ruim, gente, é de casa, né, gente? Aí eu encontro aquela moça pela primeira vez e não... Meu santo não bateu com dela. O santo não bateu. Mas como eu estou na esfera do santo, não bateu. E ainda trago preconceitos dentro de mim, eu não vou poder, primeiro, permitir que a leitura seja plena. Eu já bloqueio. Porque todos trazemos, graças a Deus, mecanismos de defesa pessoal. Nos defender da nossa própria maldade. Para que a gente não caminhe para coisas muito ruins. No momento que eu bati o olho e vou fazer preconceito, vou já... Não, porque é isso, porque é aquilo, porque já vi que é... e aí a gente já descreve, para quem for, de preferência, a gente escolhe o que é mais fraco, moralmente falando, ali no grupo, para ir descarregar a leitura que fez. A gente sequer silencia. Quando estamos cuidadosos, vendo intuição como capacidade de leitura, pessoas, situações, eventos, no sentido de defesa pessoal nossa, de todos e da humanidade, nós silenciamos e começamos a nos perguntar o que mais que a minha intuição está dizendo. Está dizendo é que ela ainda não traz, por exemplo, suportabilidade para confidências, e eu sou o tipo que não sei guardar nada em mim e vou despejando tudo em todo mundo que eu encontro. Aí sim. Mas para alcançar isso, que a questão não está nela, ela traz essa fragilidade, ela ainda não consegue ter essa suportabilidade toda, e eu não consigo ter autocontrole. Estabelece-se aí uma coisa de, pelo menos, divisão de responsabilidades. Nós ainda temos dificuldade para fazer isso. Lastimavelmente. Nós gostamos de trazer responsabilidades por coisas boas para nós. Até pelos holofotes. E responsabilidade
por coisa ruim, delegar a terceiros. E nós temos que nessa caminhada aqui, ir alcançando, nos colocar em primeiro lugar. O que a leitura está me dizendo? Será que eu não trago maturidade mesmo para me relacionar com ela? E aí a gente vai cuidadoso. Não é que vai afastar. A gente não vai afastar, a gente não vai proscrever aquela pessoa. A gente vai cuidadosamente convivendo com ela. Num primeiro momento, diplomaticamente bem, mas com honestidade. Não é diplomaticamente falso, não. É com honestidade. E aí a gente vai descobrindo a pessoa e nos descobrindo. E logo, logo a gente vai ver exatamente os pontos nossos, que são a fragilidade na história. E seremos capazes até de dizer para a pessoa: fulano, você sabe que no dia que eu te conheci, num primeiro momento eu tive essa impressão e tal, e depois quando eu fui me avaliar, era por isso, por aquilo. Fortalece a amizade. E você descobriu dentro de você qual é a fragilidade, teve a honestidade de contar para a pessoa com honestidade, sem culpabilidade para ninguém. Nessa caminhada, já chega aqui onde nós já dissemos, né? A gente vai vendo o quanto temos que alcançar de autocontrole, de autodeterminação, para conseguirmos uma autoadministração que nos leve a irmos nos aplicando o tempo todo a ações que nos permitam sintonia com os bons espíritos. Porque quando a gente fala em bom espírito, nós estamos falando de bom espírito encarnado mesmo. Lá no nosso grupo está lá um bom espírito, ou uns bons. Sempre tem vários. Deus põe muita gente boa no nosso caminho. Bons espíritos. Mas eu já entro e já começo a construir no meu frontal, no meu corporal e muito especialmente no facial, uma certa, vamos dizer uma palavra bem feia, aversão a ela. Aquele bom espírito que está ali já fica cuidadoso comigo. E quem sabe ele já se restringe um pouco. Ele já fica até temeroso do que eu sou capaz de significar ali. Porque nós não podemos mais ficar falando de sintonia com bom espírito só desencarnado, não. Nós estamos encarnados. Nós temos que o tempo todo estabelecer sintonia com bons espíritos. Encarnados e desencarnados. Porque todas as nossas linhas de produção, nós vamos estar nos somando a esses dois polissistemas. Nós não estamos desencarnados nos utilizando apenas das relações com o espírito desencarnado. Nós estamos o tempo todo em relações diretas com os dois polissistemas. É os dois se somando e nós conseguindo desenvolver vocações para comportamentos que revitalizem o conjunto espírito-matéria. Que não dá para falar em projeto reencarnatório, cumprimento de projeto reencarnatório, num bom estilo, sem revitalização do conjunto. Eu tenho que o tempo todo revitalizar o espírito, Maria Nájila, e o conjunto bioquímico que esse espírito, com a ajuda e a participação dos senhores todos, de toda a humanidade, de todo o cosmos, esse espírito conseguiu compor esse conjunto. Ele não compôs sozinho. Recebeu lá um par de gametas de pai e de mãe, que fecundado ele se vinculou ao ovo e dali para diante foi com o material que os senhores todos colaboravam para estar ali na mesa, a mesa gestacional, e ele ali recebendo esse material, compondo o conjunto que precisa. E chega a reencarnação através do parto e continua.
é a fralda, é o pano, é o casaco, é a comida, é o leite, é o cuidado, é o empacotar o pé porque está frio, é tirar o pacote do pé porque esquentou. E aí estamos nós, nessa caminhada espírito-matéria, buscando desenvolver uma plataforma moral como defesa da vida. É o conjunto de valores que sustentam, junto a todas as outras frentes, sustentam uma boa caminhada aqui no planeta. E aí a gente pôs aqui duas coisas que são para nosso momento final. Nosso capital de vida, numa encarnação, é mutável de acordo com a harmonia bio-físio-dínamo espiritual. A que o conjunto espírito-matéria esteja submetido. O espiritismo não é determinista. Ninguém chega aqui com o dia certo para ir embora. Eu sei que o senhor está olhando, porque o senhor já estudou várias outras, mas nós estamos falando numa casa espírita, orientado pelos espíritos orientadores e à luz do espiritismo, da doutrina dos espíritos. Nós não somos deterministas. Inúmeras Quem possibilidades. sou eu para saber se amanhã estarei encarnada? Quem sou eu para saber se vou viver mais 10, 20, 30 anos? Mas uma coisa é certa, eu tenho que estar cuidadosa para que, no que depender de mim, eu e a humanidade e o planeta, que nesse projeto agora eu sou planetária, estejamos fazendo o melhor produto, sempre mediúnico. Os espíritos bons estão aí para nos orientarem. Graças a Deus, é muita gente trabalhadora buscando criar condições para nossas permanências aqui no planeta. Se a gente olhar em 1950, qual era o capital médio de vida de uma mulher? 50 anos. A década de 50, o capital médio de vida de uma mulher era 50 anos. Qual é o capital médio de vida de uma mulher hoje? 70. O médio está em 70. E a gente já está chegando a mãe do Evair está com 99. E tantas outras que a gente conhece por aí, com 90, 95 e etc. Ela é lúcida em algumas coisas, não tanto em outras, mas nas coisas que ela não é lúcida, a gente percebe que ela já não era uma pessoa que se esforçava por aquela lucidez. Não estou falando mal de sogra, tá? É avaliação ali, na convivência você vai avaliando. Dona Nádia, a senhora pode explicar o que significa aquela palavra monômero? Nós vamos chegar lá agora. Agora, chegamos lá. Aí a outra colocação é quais são os capitais. Vamos lá, os capitais. Vamos para a visão de capital mesmo. O que é capital para nós? Não capital de Estado, não. Capital, vamos pensar em capital dinheiro. O que é um capital? Recurso. Então, quais são os recursos para clarear para todo mundo? Quais são os recursos que sustentam a célula bioquímica? Vamos pensar a bioquímica primeiro. A nossa dieta. Água. Nossa dieta toda, né? Vamos lá. Água, oxigênio, sol, alimento orgânico. Vamos lá. Sono, qualidade de sono, qualidade do quarto de dormir, qualidade das ocupações. Das ocupações. Nos ocuparmos com coisas que nos tragam revitalização. Porque a célula é uma usina e ela precisa o tempo todo manter essa usina em alto estilo com relação a si.
As minhas células têm uma dinâmica, dessa moça tem outra, de uma mais jovem ainda tem outra, tá ali, e vamos por aí. E os influxos energéticos que vêm do pensamento, que através do perispírito são impressos na célula. Agora vamos aqui. E quais são os capitais que sustentam os monômeros mediúnicos? Que eu percebo que até então, e o irmão Antônio Grima é quem trabalhou essa questão de monômeros mediúnicos e trabalhou muito bem. Percebemos que, e com certeza ele percebia isso em nós, que nós encaramos mediunidade como se ela fosse um pacote pronto e acabado. O pacote de mediunidade da Nájila é pronto, é uma massa homogênea, um bolo de barro homogêneo. O que acontece é que nossa mediunidade ela é composta por todos os valores que já alcançamos. Eu já alcancei o valor que me permite uma certa faculdade de amar, mas eu também alcancei uma certa faculdade de trabalhar. Não sou trabalhadora, mas faço um trabalhinho. Alcancei a questão do zelo. Depois que alcança, não aguenta viver muito na sujeira. Tem um limite para a sujeira, e daí aquilo incomoda tanto que nem seja meia-noite, a gente vai limpar aquilo. É zelo. Zelo no sentido de organização. Eu não vou perder meu tempo procurando roupa. Perder meu tempo procurando um sapato onde está. Eu não vou perder meu tempo procurando os livros. Onde é que está o livro? Ai, Evari, onde é que está o livro? Ai, o livro dos médicos, estou precisando. E vai o tempo embora, e vai a adrenalina, e tal. Isso tudo, esses valores todos, são os componentes da nossa expressão, da nossa faculdade mediúnica, que vai se expressando naturalmente no nosso viver. E às vezes nós tripudiamos sobre nós mesmos. Nós, por exemplo, um ente querido desencarna. E ao invés da gente fazer uma avaliação, né? O desencarno é novo na Terra? Eu sou a primeira que vivo o ato de ter que levar os restos mortais de um ente querido meu que desencarnou, colocar lá onde quer que seja, né? Crematório, sepultura. Não. É novo esse processo? É novidade? Não é novo, não é novidade. Ué, então já há uma mentalidade, há uma mentalidade para administrar isso. Eu tenho com quem me somar para administrar isso. Porque assim como eu estou hoje levando os restos mortais da minha mãe, mas um outro está levando de mãe, o outro está levando de filho, o outro está levando do marido, o outro está levando do neto, o outro... É muita gente para eu me somar a eles e compor um momento de compreensão. É um monômero mediúnico, a compreensão. E é com esse monômero que eu vou, por exemplo, me estruturar para alcançar gratidão. Eu agradeço a Deus, eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa fantástica. E foi mesmo, a minha mãe. Fantástica. Eu tive a oportunidade de conviver com ela. Quantos sequer conviveram com sua mãe? E eu convivi com uma pessoa que, além de ser progenitora, era mãe de ideias, era mãe de valores, mãe de doação, de dedicação à humanidade. Eu convivi. Na hora de ir alcançando, alcança a compreensão por um viés, alcança a gratidão, alcança outro. São os monômeros mediúnicos que você precisa alcançar, não só para compreender, mas para continuar nas suas linhas de ação. Linhas de ação, de prestação de serviço à humanidade e poder prestar o serviço, por exemplo, de quando alguém estiver lá muito estraçalhado pelo desencarne de alguém dele, você poder chegar
e com assim, com força, com consistência, abraçar a pessoa, pegar na mão e dizer para ela: aqui na terra todos passaremos por isto, irmãos. Vamos firmes. E nós temos que agradecer, porque mesmo que aquela pessoa não tenha sido o melhor dos elementos na nossa vida, para nosso conforto físico aqui da terra, não tenha sido a melhor das pessoas para essas alegrias da terra, nós vamos alcançar o quanto ela nos ensinou. Porque às vezes foi tão difícil a convivência com ela que a gente teve que aprender paciência, a gente teve que aprender bondade, a gente teve que aprender compreensão, a gente teve que aprender se autocontrolar para o circo não pegar fogo em muitos momentos da convivência. A gente teve que se autodeterminar no que já tínhamos alcançado. Determinação, Naila. Você tem condição de administrar isso? Cala sua boca e quieta. Vai embora lavar uma gaveta. Vai, arranja. Cadê? Tem roupa suja? Não tem. Tem gaveta, tem armário desarrumado. Tem roupa precisando arejar. Vai pôr umas roupas no sol, vai. Porque aí junto você toma sol. Enquanto estiver estendendo, recolhendo, você toma um sol, se energiza e melhora. Porque aí você melhora como na reencarnação. É espírito, matéria. Se você melhora a matéria, vem um fluxo bom para o espírito, certo? Assim como você melhora o espírito, vem um fluxo bom para a matéria. E nós temos, já acabou há muito tempo, a Evaí já está ali, quase pegando a orelha. Mas eu